Te damos graças, Senhor. Te louvamos pela tua palavra, Senhor. Ô Espírito Santo, fala conosco nessa noite, ministra dos nossos corações. Tua palavra nos diz, Senhor, que o Senhor dá ordem aos seus anjos ao nosso respeito. Acalma os seus anjos ao nosso redor nessa noite, Senhor. O Senhor falava comigo, Senhor, que o Senhor iria fazer maravilhas no nosso meio. E eu creio, Pai, que grandes coisas o Senhor fará nesse lugar. Espírito Santo, que eu te digo, Senhor, cresça, traga a nós entendimento na tua palavra e que seja feito segundo a tua vontade, Senhor. Lá nós glorificar, o maneiro desse que mataste, me matou, derai, repadácia, lá que uma face. Espírito Santo, Senhor, Senhor Jesus, a tua palavra nos diz em João 5,19. Eu não faço nada por si mesmo, eu só faço aquilo que eu vejo meu Pai fazer. Aquele que crê em mim fará também as obras que eu faço. E eu creio nessa tua palavra, Senhor. Senhor conosco, Espírito Santo, trabalha nos nossos corações, fala conosco através da tua palavra, traga-nos entendimento e revelação da tua palavra, Senhor, em nome de Jesus Cristo. Amados, quando nós olhamos a palavra do Senhor, nós olhamos aqui, essa narrativa, ela é entre 840 e 860 a.C. E nós vemos a história de Naamã, um homem a qual ele era querido, amado pelo seu Senhor. Um homem a qual, amados, ele era prestigiado pelas suas conquistas. Ou seja, um homem a qual as pessoas gostariam de estar perto dele. Uma celebridade, talvez, pelas suas grandes conquistas, pelas suas estratégias. Um homem, porém, valente. A palavra nos fala que ele era um valente, um homem estrategista. Mas, amados, quando aquele homem saía das grandes vitórias, quando aquele homem saía dos grandes aplausos, que quando ele voltava para casa, ao caminho de casa, as pessoas o aplaudiam. Ele era aplaudido por muitos. Ele é adorado, ele é visto por muitas pessoas. Mas, porém, amados, quando aquele homem chega em casa, segundo essa narrativa, aquele homem tem que se despojar. Aquele homem tem que se despojar daquelas armaduras. Aquele homem tem que tirar as botas. Aquele homem tem que tirar as suas armaduras. A sua máscara tem que ser arrancada. Porém, amados, aquele homem amado tem que se despojar de toda aquela armadura. Penso que, amado, no decorrer dessa narrativa, aquele homem, quando ele estava entrando para dentro das portas da casa dele, penso eu, quando no chão minha, que ele para e analisa: o que adianta esses aplausos? O que adianta esses grandes vitórias? Porque um homem, amado, campeão de guerra, estrategista, adorado por muitos, o seu ego é elevado, mas quando ele chega em casa, ele tem que encarar a realidade. Ele era um homem, amado, morfético, havia leva em todo o seu corpo, e quando ele chegava em casa, creio eu que ele tinha que se despojar de toda aquela armadura. Ele caiu em si. O que são esses aplausos? O que são essas vitórias? Pois já estou predestinado à morte. Porque a cura não se encaixava em homem algum. Era um homem, amados, estrategista. Mas, porém, era um homem ignorante, um homem vaidoso, um homem cheio de si próprio, um idólatra. Um homem que chegava nas cidades, saqueava aquelas cidades, matava os pais, matava as crianças, matava famílias. E olhando para o texto, nós vemos ali que ele pega uma menina e leva para a tua casa para ser serva de sua esposa. Mas eu creio mais que quando aquela menina, ela olha e vê
mestre, o seu Senhor. Eu creio que ela respira. E ela para. E ela medita. Se o meu Senhor estivesse em Israel, estivesse em Jerusalém, lá tem um profeta que eu curaria. E Naamã, ouvindo isso, não está. Toma. Possível cura. E quando nós olhamos esse texto, aquele homem enfadado, com orgulho, na soberba, na idolatria, porém leproso, sem perspectiva de vida, mas ele ouve dizer que em Israel havia um homem que poderia curá-lo. Qual o tema dessa noite, amados? Nós vimos aqui que a menina, ela observa aquela enfermidade e ela traz no coração. Ele precisa de uma cura divina. E é o tema dessa noite: cura divina. E o que fazer para conquistar essa cura em meio às tormentas, em meio aos pensamentos? Eu estou predestinado à morte. Mas aquele homem não dizer que havia uma possível cura e ela seria divina. Porém, aquele homem idólatra, soberbo, arrogante, será que nós, no lugar daquela menina, faríamos o mesmo? Essa menina, ela marca a história de Israel, porque ela trazia no coração coisas do passado. Repita comigo: ela trazia no coração coisas do passado. Mas eu não quero contrariar Paulo, quando Paulo diz: esquecendo das coisas que para trás fica possível para o alto, esquecendo das coisas ruins, mas das promessas jamais. E aquela mulher trazia no coração a lei de Moisés. Tudo que eu vou fazer, eu tenho que fazer como se fosse para Deus. E aquela menina, quando ela vê aquele homem, herói de guerra, ela diz: tomara se o meu Senhor estivesse em Jerusalém. Ela diagnostica, ela fala: ele precisa de uma cura divina. E aquele homem precisava de uma cura divina. Será que eu e você, no lugar daquela menina, qual seria talvez o nosso pensamento? Perfeito, tem que morrer mesmo, esse miserável. Ele sabe que a família talvez matou, talvez sequestrou. Ela não sabia a história, olhando para os textos, ele não nos relata se os pais estavam mortos ou não. Relata aquela menina como uma coisa pequena, como uma coisa simples, mas que fez diferença na casa de um homem idólatra, soberbo, que merecia a morte. Mas a palavra nos diz que ela fala: se o meu Senhor estivesse em Jerusalém, lá teria um profeta que eu curaria. Imagina eu e você dentro dessa situação. Dá para analisar um minutinho? Será que você traria no coração as promessas, as leis de Moisés? Tudo que eu vou fazer, eu tenho que fazer como se fosse para Deus, então eu tenho que fazer o meu melhor. E aquela menina, automaticamente, ela traz no coração: se eu estou aqui, Deus tem um propósito. Amados, Deus tem um propósito. Independente do lugar onde nós estamos,